ser protagonista naquela entrega e naquilo que a gente se propõe a fazer, né? E olhar o que eu posso melhorar dentro do meu processo, né? Olhando como um protagonista. E a Safras e Cifras, ela monta a estrutura, né, para que tu entre aqui com o objetivo de ser e não de estar aqui. A gente costuma associar a experiência do cliente ao momento do atendimento, a visita na propriedade, a reunião, a entrega de um relatório importante. Mas a verdade é que por trás de cada interação existe uma rede de pessoas trabalhando juntas. Do escritório ao campo não é um podcast sobre consultoria. É um espaço para pensar como consultor a partir das experiências reais que a gente vive no dia a dia. E nesse episódio, vamos falar sobre algo que nem sempre aparece, mas que faz toda a diferença: a colaboração entre diferentes pessoas e áreas que juntas constroem a experiência do cliente. Então, ajusta o volume, te acomoda e vem com a gente. E para essa conversa, reunimos duas pessoas que conhecem muito bem o bastidor e a conexão que faz a experiência do cliente acontecer. Rodrigo, sócio da Safras e Cifras, gerente administrativo e financeiro, e o Eduardo Leon, também sócio, gerente regional e responsável por Mato Grosso, Rondônia e Acre, além de atuar no núcleo de relacionamento institucional. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Elisa. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo hoje. Bom. Antes de começarmos, então, uma observação rápida. Ao longo deste episódio, vocês vão nos ouvir falar sobre áreas corporativas. Estamos adotando esse termo porque ele representa melhor o papel dessas equipes, que atuam lado a lado com o negócio, apoiando as operações, conectando processos e contribuindo para que os resultados aconteçam. E agora sim, para que a gente possa iniciar essa conversa, eu gostaria de propor um olhar para os bastidores das nossas entregas. E por isso eu queria convidar vocês a compartilharem um pouco da realidade e dos desafios que fazem parte do nosso dia a dia. Leon, podemos começar por ti? Claro. Então, o desafio é: se alguém passasse um dia acompanhando a rotina de um consultor, o que essa pessoa veria? Essa pessoa viveria várias emoções e viveria um dia bem agitado, né? Eu costumo dizer que eu acho que a rotina do consultor ela é bem peculiar, bem dinâmica, e a gente precisa se adaptar muito a esse dinamismo, né? Que por vezes ele acaba nos sobrecarregando. Mas, objetivamente, o que eu vejo são uma vontade incansável de gerar soluções para os clientes, né? Acho que essa é a matriz, é o nosso objetivo principal quando a gente está na consultoria e está viajando para atender o cliente. E para que a gente consiga fazer isso, consiga chegar até as famílias, gerar soluções e fazer essa demanda, a gente tem um longo trabalho aí de pegar um deslocamento aéreo, muitas vezes na madrugada, enfrentar já muitas noites de hotel, né? Às vezes o hotel que não tem uma grande qualidade, mas que é o hotel que muitas vezes os municípios que a gente atende oferecem. É dirigir longas horas, algumas regiões mais de 12 horas nas estradas que a gente sabe que aqui no país não são de muita qualidade. Se adaptar também à rotina de alimentação, o que a viagem oferece, né? Nós temos alguns outliers, como a Glaucia, que consegue manter aí um super padrão, mas que é um desafio para todos nós, né, dentro dessa viagem. Então, acho que é um pouco disso que essa pessoa veria, né? Vamos dizer, quem não é da consultoria e está acompanhando uma viagem de consultoria, acho que veria de forma muito clara todo um esforço e uma dinâmica em prol desse objetivo, que é a gente conseguir levar a profissionalização do negócio e a harmonia para as famílias dentro dessas reuniões. Muito bom. E agora, Rodrigo, nos conta, o que veriam os consultores se passassem um dia na tua rotina? Bom, das áreas corporativas, acredito que não ser tão intenso quanto, né, os consultores, até mais porque a área de atuação, o cenário é mais controlado,
Mas o dia a dia das áreas corporativas está pautado em extrair, né, desse complexo na venda de serviços os resultados, porque o sistema Safras e Cifras ele precisa, né, de eficácia, precisa maximizar os seus resultados, né, porque o investimento é alto, é uma empresa que toca toda a sua operação com recursos próprios. Então, nós precisamos extrair desse esforço que os consultores fazem lá junto ao cliente, né, os resultados que vão continuar fazendo a operação rodar. Então, são dias pautados em rotinas, né, desde contato com clientes, né, para receber, né, os valores que são gerados pelos serviços. Né, nós temos uma estrutura que se concentra principalmente em dar suporte aos consultores para que eles tenham os melhores resultados nas suas viagens. Isso compreende compra de passagens, reservas de hotéis, né, pensando sempre que esse consultor tem que sair daqui e chegar ao seu destino, né, com o máximo de energia possível, né, para que ele consiga lá fomentar melhores contratos que vão se traduzir em melhores resultados aqui para nós. Então, temos contato direto com o cliente interno e com o cliente externo, né? Esses dois escopos aí são atendidos pelo pessoal das áreas corporativas, né? Eu não tenho um contato muito direto com o RH e o DP, mas eles estão dentro da minha visada ali, então eu vejo ciclos intensos de reuniões, de entrevistas, de recrutamento. Então, eu acho que a grande diferença é que as áreas corporativas elas não conseguem escapar muito de uma gestão de rotina, né? Porque trabalha a longo prazo, né? Então já sabe muito bem o que tem que fazer, né, diariamente para maximizar esses resultados. Mas tem as suas tensões também, né? Quando a gente começa a aproximar dos finais de períodos de apuração, enfim, né, todo mundo quer receber o máximo possível das suas receitas para maximizar os seus resultados, né? Agora nós estamos num joguinho bem interessante aí de uma curva de contratos, então diariamente as pessoas, né, os colegas da consultoria aí receberam um desafio, receberam uma meta, estão correndo atrás. Falta bem pouquinho para fechar. Exatamente. E, claro, nós temos lá o compromisso, né, com esse cliente interno de manter essas informações, né, com o máximo de correção e atendendo ao dinamismo que elas precisam. Né? Muito bem. E para quem ainda não sabe, o Rodrigo viveu os dois lados dessa história, né, Rodrigo? Sim. O teu início de trajetória foi como consultor e hoje tu lidera essa área, essa grande área corporativa. Então, a minha pergunta é o que mudou na tua percepção quando tu saiu do campo e passasse a vivenciar esses bastidores da operação? Olha, a principal mudança, sempre que eu tenho oportunidade, né, que o momento é adequado, eu falo sobre isso, a principal mudança é justamente estar fazendo alguma coisa que tu enxerga capacidade e atributos para fazer. A consultoria, para mim, num curto espaço de tempo, eu cheguei à conclusão que eu não iria conseguir fazer aquele trabalho. E sempre falo, sou profundo admirador dos colegas que fazem esse trabalho, porque realmente tem que ter, né, alguns talentos, algumas virtudes, né, que são, tendo eu muito, algumas pessoais e algumas dentro de uma estrutura de preparo técnico profissional, para poder fechar todo um ciclo de atendimento. Né? E realmente eu não tinha nenhum desses atributos, dessas valências, porque por isso, num curto espaço de tempo, enfim, solicitei a mudança, né? Optei para ir para essa área da corporativa que é mais, digamos, um ambiente que eu tenho uma facilidade maior de controlar. É a mão boa, como dizem, exatamente, né? Em cima de planejamento, né, e de coisas que são mais tangíveis. Eu tinha muita dificuldade de me colocar, de enxergar as coisas com os olhos dos clientes, né, para
dar forma às lacunas que eles estavam apresentando e, em cima dessa lacuna, preencher com uma manobra técnica, com um planejamento. Eu tinha muita dificuldade de fazer isso. Né? Já na área corporativa, me parece que as coisas são mais racionais, mais lógicas e mais simples de serem tratadas. Mas eu, novamente, tenho profunda admiração pelos colegas que fazem esse trabalho, porque é um serviço extremamente complexo, muito sensível, porque lida com famílias, enfim. E eu realmente não tinha capacidade de fazer esse trabalho. Mas eu acho que aí as coisas tomaram o melhor rumo e quem veio e ocupou o meu lugar está até hoje aí. E do outro lado, nós continuamos também aí fazendo esse trabalho na área corporativa, então tá tudo dentro certo. da rede de relacionamento todo mundo saiu ganhando, digamos assim. Muito bem. Então, depois da gente conhecer um pouquinho mais dessas realidades que vocês nos trouxeram, eu queria conectar essa conversa com a experiência que o cliente percebe. Então, deixo o bastão para o Leon com a seguinte pergunta. Quando o cliente percebe uma excelente experiência, o que normalmente aconteceu nos bastidores para que aquilo fosse possível? Para que a entrega seja possível, na tua opinião, o que aconteceu nos bastidores? Perfeito, Elisa. Eu vejo que para a gente conseguir, para o consultor, né, que nem o Rodrigo comentou, que tem esse alto risco de se expor ao cliente, de conseguir levar essas soluções, de construir coisas lá e representar a marca no cliente, para ele conseguir obter êxito, tem que ter toda uma estrutura por trás, né? Que eu acho que assim, a gente pode começar pela estrutura da regional, que muitas vezes muitas pessoas dentro daquele setor que o consultor trabalha se dedicaram muito para estruturar um contrato bem feito, estruturar um bom planejamento, revisar os números, cuidar que aquela informação toda e todo aquele material chegasse com qualidade para o consultor poder fazer aquele trabalho. Porque também a gente vê que como a rotina ela é muito intensa, ela é desgastante, a gente fala como consultor, né? A gente não quer ter um retrabalho muitas vezes, porque normalmente na agenda normal, a gente dorme tarde e acorda muito cedo. Né? Até para conseguir manter um ritmo saudável de vida, de fazer um exercício, tu tem que colocar, e aí tu tem um período, às vezes, à noite para estudar, e se tu tem que preencher aquilo com muita revisão, com muito trabalho que, vamos dizer assim, não seria necessário, que a equipe já tem condição de fazer, dentro da sua própria célula, então a gente tem um espaço gigante para conseguir trabalhar e promover que o consultor chegue com todas as condições para fazer a entrega e a gente consiga aquela excelência. E do outro lado, do setor corporativo também. Né? O consultor ele não vai conseguir estar tranquilo, fazer o trabalho dele, fazer uma entrega pela marca. A empresa não vai conseguir fazer uma entrega, né? Porque não é só o consultor, é a empresa que está entregando. Se ele daqui a pouco estiver preocupado com contratação de pessoal, ou se aquela vaga está andando ou não está andando, quantas pessoas que o RH entrevistou ou não, quanto que hoje, se ele vai ter hotel ou não vai ter hotel amanhã, como é que está a questão de carro, como é que está a questão de logística, se o cliente pagou ou não pagou ele, né? Se os vencimentos que ele tinha para 30 do 5, 30 do 6, se eles estão entrando no caixa ou não estão entrando no caixa, ou como é que está aquela parcelinha atrás do cliente, quem é que está negociando. Então, tudo isso, eu entendo que, assim, permite que tu dê o potencial de cada pessoa dentro da sua área, né? Que é o que o Rodrigo, um pouco do que o Rodrigo comentou e complementando, ele tem a profunda admiração pelo consultor, eu também tenho profunda admiração pelas pessoas que estão na área de apoio, principalmente pelo papel dele, que é um papel fundamental e que eu, por exemplo, como consultor, até pela característica talvez de estar no cargo, né, mais da consultoria e não interno, mas é um pouco por isso. Tenho mais facilidade com o abstrato, talvez, com as pessoas, e tenho muita dificuldade de gerenciar essa parte mais concreta, mais objetiva, mas que é fundamental para a empresa, é fundamental para algumas áreas, né? E eu admiro muito também todo esse time que eu vejo que faz um esforço gigante e que também e que talvez fique mais distante do reconhecimento do cliente. Porque acaba que o consultor, muitas vezes, ele capta o elogio, né? Eu e o Rodrigo, a gente conversava mais cedo hoje sobre isso, né? Às vezes o elogio ele vem na ponta, mas ele não é transmitido para toda a escala. Né? E hoje a gente tem muito mais processos e rotinas funcionando do que efetivamente tendo algum problema. Isso já é um grande mérito, né? Quando a gente não tem um feedback ou um sinal de uma experiência negativa, quer dizer também que a gente está cumprindo nosso papel com qualidade e gerando uma boa experiência para o cliente. Né? Uhum. Legal te ouvir, Leon, porque nós também falávamos sobre isso. Trabalhamos com habilidades e as áreas são complementares, né? E o Rodrigo traz uma
uma frase que para mim me marcou bastante, que ele diz assim: é importante que nós saibamos trabalhar com as pessoas, né? Com as áreas corporativas e não para as áreas corporativas. Para mim isso fez brilhou assim, né? E eu acho que e isso reforça o que tu trazes, a nossa complementariedade, né? Por isso que a gente consegue fazer entregas tão significativas. E, Rodrigo, olhando pela perspectiva das áreas corporativas, de que muitas vezes só são percebidas quando algo não funciona, né? Qual é a contribuição dessas equipes para a experiência do cliente na tua percepção? Olha, de uma forma bem objetiva, né? Esses projetos, Safras e Cifras, são extremamente complexos, né? Além de já ter a característica de entregar serviço, pessoas para pessoas, né? Não é algo tangível, não é algo que tu pode sentir, olhar, escutar, enfim, né? Gera uma expectativa muito grande em cima desse projeto, né? E esses projetos, eles dependem de uma rede de relacionamento igualmente complexa, né? Que é pautada, entendo eu, tem que ser pautada por autonomia e, ao mesmo tempo, interdependência, né? Então, eu acho que fica muito claro que a experiência do cliente ela é maximizada quando cada um faz a sua parte, né? Dando o espaço que o outro precisa, né, para entregar a sua melhor performance, digamos assim. Então, nós conversamos hoje pela manhã, né? Para mim, o projeto Safras e Cifras, ele tem início, meio e fim, e ele tem sucesso, né, quando, falando das áreas corporativas, e mais especificamente ali da controladoria e do administrativo, quando nós não somos notados, né? Então, aqui o Eduardo falou está correto, às vezes o elogio está lá na ponta, e, enfim, quem recebe o elogio naquele momento ali, eu acho que foi premiado, né, digamos assim, com um estalo de alegria, enfim, de felicidade, de satisfação. Mas quando nós transcorremos um dia ou vários dias ali dentro da nossa rotina, sem reclamações, né, fazemos o check-in inicial ali, fazemos o check-out ao final do dia, né, e toda aquela rotina rodou sem reclamações, né, sem interferir negativamente, né, no outro lado lá, que são as pessoas que estão atendendo o cliente, para nós ali é extremamente satisfatório. Então, não é por perfil Rodrigo, é o perfil das pessoas ali, daquelas estruturas ali. Eles pautam muito por consistência, e essa consistência passa por essa descrição, digamos assim. Então, para nós, percorrermos o início, o meio e fim sem ser notados ainda é o melhor resultado, digamos assim. Esse ponto que o Rodrigo trouxe eu acho que é fundamental, né? E além de ser notado, um ponto que eu vinha pensando aqui é que, lógico, às vezes quando também é notado, né, Rodrigo, por um desafio, acho que é importante a gente entender que o que interessa é o resultado como Safras. E a experiência do que o cliente tem, ela não é com o Eduardo, não é com o Rodrigo, não é com a Elisa, não é com as Safras e Cifras. E a gente tem e para a gente cuidar e entregar o maior valor, a gente precisa cuidar desse tripé, vamos dizer assim, que seria o consultor, a equipe que muitas vezes está abordando esse consultor, apoiando ele na regional, e também todo o corporativo em conjunto, né? Então, quando a gente perde uma ponta nesse tripé, os outros dois que viram, talvez, ou um que viu essa ponta fragilizada, seja quem for, porque pode ser o corporativo identificando uma falha do consultor ou o restante, né? A gente tem essa obrigação também de resguardar a qualidade enquanto marca, e tem que ser protagonista também de dizer assim, olha, vamos melhorar esse processo, vamos alertar algum ponto que pode ser melhorado. Se eu tive ou o cliente teve uma experiência ruim, vamos trazer para a mesa como um originador de solução. Porque eu acho que, né, isso, a gente pega os estudos, né, o latino tem muitos problemas da crítica, o feedback muitas vezes pessoaliza, mas a gente sempre tem que esquecer que a gente é uma marca, né? Todos nós abrimos mão da nossa individualidade para representar Safras e Cifras. E aí a gente precisa ter essa maturidade e também exercitar isso de que quando vê algum ponto ou uma percepção de valor, a gente precisa transformar ela para gerar uma experiência do cliente diferenciada.
E a gente, né, acho que nós não estamos fazendo esse podcast por isso ser um problema, né? Pelo contrário, porque a Safra Cifras cresceu e efetivamente essa é uma das maiores entregas dela, é em qualidade de atendimento e experiência do cliente. Tanto que nos indicam e nos recontratam. Né? Mas acho que é um ponto importante da gente sempre manter esse protagonismo de discutir as oportunidades de melhoria que a gente tem em qualquer uma das pontas. Né? Perfeito. E a gente falou aqui, então, sobre as diferentes realidades, os desafios da área, a nossa complementariedade, e aí a gente precisa trazer um foco, que a gente já falou aqui um pouquinho, mas é a dependência natural entre as equipes, né? E isso me faz pensar e querer escutar um pouquinho de vocês a questão das entre as áreas, né? Então, o Rodrigo, representante das áreas corporativas, possui expectativas em relação aos consultores, né? E vice-versa, né? Então, o que um consultor mais precisa das áreas corporativas para conseguir entregar um trabalho de qualidade ao cliente? Eu queria te ouvir um pouquinho, Leon. Elisa, eu vou muito no que o Rodrigo... Ideal. Eu vi muito no que o Rodrigo trouxe, assim, olhando de fato... não ser visível ao cliente, né? Pegando a área de apoio principalmente. Não ser visível para o cliente, eu acho que é um ponto positivo, porque se o cliente, normalmente, ele vai perceber quando tem algum ponto para ajustar, ou algum problema, enfim. Ou, às vezes, gerar valor, como acontece muito no setor financeiro, né? Eu já passei ali junto com o setor, com a Juliana, com o Rodrigo, enfim, algumas situações o cliente precisa renegociar, precisar pagar com pontos. E aí eu acho que quando tem esse ponto que o cliente precisa de um apoio, a gente precisa ser protagonista e resolver o problema do cliente no máximo que a gente puder. E eu vejo que esse exercício ele acontece muito hoje internamente. Quando a gente olha para um setor de RH, um setor de logística, né, a gente precisa olhar o que não gere talvez uma intervenção do consultor, né, ou das equipes muito forte. Para quê? Para que eles foquem no cliente, em trazer resultado para a empresa, para garantir a harmonia das famílias. E aí a gente tem também o setor de apoio, vamos dizer, dentro da célula regional, né? Que tem o consultor que está viajando para atendendo, pensando que está executando material, fazendo um atendimento base para o cliente. Essa pessoa também se olhar como protagonista dentro desse atendimento, né? Que eu acho que é fundamental. A gente já tem várias situações que eu fico muito orgulhoso de ver a equipe fazendo isso, que às vezes alguém júnior com um ano e meio, ela já tem um domínio tão grande, uma relação tão grande com os clientes, que quando o consultor vai atender, boa parte do trabalho já está feito. Porque aquela pessoa consegue se manter próxima e gerar valor, resolver os problemas mesmo à distância. Hoje a gente tem, com o avanço de tecnologia que a gente teve por conta da pandemia, eu vejo que muita coisa a gente consegue acelerar pelas pessoas que estão no escritório, não necessita muito trabalho ou muitas viagens presenciais do consultor para alguns pontos. E isso é uma forma também de mostrar protagonismo e as pessoas que estão apoiando essa execução crescerem dentro das regionais também, né? Então eu vejo muito esses pontos assim como as alavancas para esses setores, né? Tanto o setor de apoio como quem está como base ali apoiando as entregas que o consultor está fazendo lá na frente, mas que é quem construiu todas essas entregas e ajuda no relacionamento. Legal. E tu, Rodrigo, qual é a tua expectativa em relação à área de consultoria para que tu possas fazer o teu trabalho, né, com a maior qualidade possível? Bom, retomamos aquela ideia, né, de sempre trabalhar com e não para, né? As áreas corporativas, e eu não estou falando exclusivamente das pessoas ali com quem eu trabalho mais próximo, mas todas elas têm uma mentalidade safras e cifras e são obcecadas pela linha de frente. E a linha de frente deles, o primeiro, não embate, mas o primeiro contato são com os consultores, né? Então, de nós mantermos essa simbiose, né? E claro, é muito importante que os consultores, né, que a consultoria tenha muito claro o que precisa, né, dessas áreas de apoio. Porque nós trabalhamos muito com rotina, nós trabalhamos muito com foco em recebimento, em maximizar resultado, e às vezes nós não percebemos, né, outras demandas que esses colegas precisam. Né? E para cada vez mais blindar essa relação de com e para, é interessante que as áreas de consultoria também se familiarizem com essa rotina, né? Do porquê, às vezes, ser tão criterioso numa prestação de contas de viagem, né? Porque, no final de contas, uma prestação de contas de viagem bem feita, ela vai refletir
no sucesso de uma trilha que o próprio consultor fez para atingir um objetivo, para atingir uma meta financeira, né? Então, eu acho muito importante essa relação, né, e entender que esse pessoal da área corporativa, eles são obcecados também por atender bem, né, e eles enxergam o consultor como um cliente, né? Eu não tenho dúvidas disso aí, né? Todos ali, né, enxergam o consultor como um cliente e buscam precisão, buscam velocidade, né? Enfim, atender uma estrutura de expectativa igual a relação entre o consultor e o nosso cliente externo, digamos assim. Então, resumindo, é isso, manter essa simbiose, essa relação de autonomia e a interdependência ser eficiente, né? Então, acionar essas áreas lá, né, para que elas façam isso aí acontecer. E, às vezes, só o fomento interno ali entre eles não é suficiente. Então, é importante que os colegas da consultoria, eles suguem, né, essas áreas aí, porque são pessoas, né, são colegas muito competentes e que têm coisas muito boas ali que podem entregar e que, de repente, né, nós não estamos nos dando por conta. Mas isso é questão de tempo também, porque se tu mantém essa relação próxima, essa obsessão aí que nós estávamos falando, as situações vão aparecendo e aí nós vamos ter condições, né, de fazer ou não né, e gerar ciclos de melhoria, como o Eduardo falou. Precisa interagir, né? Exatamente. Estar próximo, entender os cenários, né, de cada um, onde é que pode contribuir para facilitar, né? Acho que é se corresponsabilizar por esse... exatamente, porque nós falávamos sobre essa experiência do cliente Safras e Cifras, né? Que também nós somos obcecados por isso e temos que ser, né? Porque, afinal de contas, a empresa se tornou uma marca forte, como o Eduardo falou, e esse é um dos pilares, né? Essa inquietude das Safras em sempre procurar coisas que fazem sentido para o cliente, né? Então, essa experiência do cliente eu entendo como um mosaico de várias pecinhas, né? E para mim é algo sólido, é algo forte quando a Safras e Cifras monta. Mas entendo que se tu tira uma pecinha dessa, tu já vai fragilizar toda a estrutura, né? Vamos pensar numa viagem mal montada, o consultor chegar atrasado a uma reunião. Ele pode chegar, são 12 reuniões, ele pode chegar às 11 outras reuniões antes do tempo, mas o que vai potencializar vai ser aquela única reunião ali que ele atrasou. Então, por isso é que é importante essa interação. E a gente percebe muito isso, né, Rodrigo? A gente está falando aqui, lógico, do papel, mas a gente percebe muito isso com aqueles fatores que a gente não controla, né? Quantos voos que a gente teve cancelamento e olha o transtorno que isso é para uma equipe montar, remontar. Isso tem até um impacto financeiro depois no final da ponta, que é o que? Às vezes tive que remanejar toda a minha agenda de clientes, não pude atender as prospecções que estavam no meu radar. Então, e aí gera desgaste para o setor de logística, para a equipe, né? Então, assim, se a gente conseguir, a gente já tem o incontrolável, né? O dia a dia. Então, a gente precisa olhar o que a gente pode controlar, né? O que está dentro da nossa controle, efetivamente, fazer, né? É importante nós sempre pensarmos que estamos juntos, né? Estamos juntos nessa luta, exato. Todo mundo no não mesmo foi time. intencional, não, enfim, né? Se tem muito claro ali essa mentalidade, nós conversamos também sobre isso, as pessoas erram, né? Mas eu acho que a partir do momento que estabelece um ponto de corte e faz todo um esforço de que aquele erro não vai acontecer mais, isso ainda é mentalidade Safras e Cifras. E a gente tem que cuidar até a própria tendência que às vezes a gente pode chegar numa avaliação, a gente ganha, né, 3 10 e um 8. E aí a gente quer olhar para o 8, né? A gente não valoriza o 10 que a gente recebeu. E às vezes a gente tem esse olhar também, né? Tive um problema com um cliente no financeiro. Tá, mas quantos clientes tu tem? Né? Tô dando um exemplo. Ou, tive um problema numa seleção, numa contratação lá. Péssima entrevista com a pessoa, não tinha perfil, selecionaram errado. Tá, mas quantos tu fez que...
eram bons candidatos, que funcionou bem, qual é o volume, qual o número de erros perto do volume hoje. Se a gente pegar esses dados, é muito pouco, né? Ínfimo dentro do volume que a safra de cifras gira em cada um dos setores corporativos. Isso é uma coisa que a gente precisa valorizar, né? A entrega hoje ela acontece. E existe essa abertura para a gente melhorar o processo. Muito bem, e vamos trazer então a pergunta de milhões. Como construir uma cultura em que as pessoas compreendam que fazem parte da mesma entrega e compartilham a responsabilidade pelos resultados? Porque muitas vezes, quando tu está fazendo um processo, a rotina ali, a pessoa pode não se perceber parte desse resultado, né? Dessa entrega, de estar à frente ao cliente. Então, dessa marca, né? Safras e Cifras. Então, o que vocês me trazem aqui como possibilidades para a gente conversar sobre? Elisa, eu vejo que esse tripé, né, a gente fica muito voltado, é uma qualidade da Safras e Cifras que a gente fica muito focado na nossa entrega e no objetivo que a gente tem, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho orgulho, assim, que eu vejo que todo mundo se concentra e foca naquele resultado e, por vezes, a gente até esquece um pouco do algo maior que a gente está movimentando, né? Mas eu vejo que essa cultura, como o Rodrigo comentou, da excelência, da inovação, de trazer todo mundo, de ter essa autorresponsabilidade de entender, que nem o Rodrigo trouxe, que eu achei sensacional, assim, que a gente está no mesmo barco. Então, se eu identifiquei um problema, é minha obrigação, às vezes, se é num setor corporativo que o Rodrigo faz a gestão, conversar com ele, enfim, de qual liderança, se é com o Anselmo, com quem for, tratar sobre aquele ponto e buscar a melhoria, trazer oportunidade de melhoria, né, e não ficar, às vezes, só reclamando, que é uma tendência do ser humano. Então, a gente trabalhar isso, eu acho que é uma cultura também de alta performance que a gente está construindo, né? Então, a gente trazer no jogo, a gente buscar esse relacionamento, buscar se relacionar melhor com as pessoas de todas as áreas, né? Porque a gente acaba ficando muito fechado no nosso mundo e esquece que nem o Rodrigo falou, que para aquilo ali andar, tem várias outras peças que se a gente tirar e daqui a pouco o Leão tiver que ficar preocupado de novo, né, com uma outra atribuição aqui que seja do corporativo, primeiro que eu não vou fazer bem feito, não vou saber resolver do jeito que as pessoas que são especialistas resolveriam e só vai gerar um transtorno para a regional e para a empresa como um todo, né? Então, é fundamental cada um fazer o seu papel e ter essa autorresponsabilidade dentro de cada área. Ser solucionadores de problemas, Ser solucionadores, né? de problema também. Isso aí. E aí, Rodrigo? Bom, sobre cultura, isso é algo difícil de tu, né, mensurar, né? O quanto absorveu cultura, né? Os últimos insights que eu tive aí tu ter justamente essa diferença entre cultura e mentalidade. Parece que a mentalidade traduz o que a pessoa ou o que o grupo entendeu sobre cultura, né? Eu admiro a Safras e Cifras. É um organismo, é um sistema onde tu absorve cultura no ar, né? Naquele ambiente ali, né? Então, para mim, uma boa prática, né, para uma cultura de coesão entre equipes, né, eu acho que basta entender a forma como a Safras e Cifras teve sucesso no decorrer de toda a sua jornada aí, né? Trabalhando em equipe, toco novamente com essa obsessão pela linha de frente, né? E a Safras e Cifras estimula, e nós já conversamos outro dia, e não me entendam mal, eu sei que o significado da palavra é outro, mas vamos botar no contexto Safras e Cifras. A Safras e Cifras estimula uma insurgência extremamente saudável, sabe? Que é o simples fato, vou dar um exemplo, veio uma nova lei, todo mundo reclama que a lei vai causar problema nos planejamentos que foram feitos, vai causar problema para os clientes. A Safras e Cifras não. A Safras e Cifras vai pegar aquela lei e não vai aquietar até que consiga transformar ela para uma oportunidade, né? Uma oportunidade de maximizar resultado e uma oportunidade para melhorar a situação do cliente também. Então, eu acho que para estimular essa cultura de coesão, de grupo, aí, eu acho que basta vivenciar a Safras e Cifras, né? E para mim é um sistema também muito forte, porque quem não consegue capturar isso que está no ar, aí acaba em seguida saindo, se retirando. Então, para mim, Safras e Cifras é o dia a dia,
né? Aproveitar os bons exemplos, que tem muitos bons exemplos na empresa, né? Ver... eu acho que o segredo do sucesso é complicado, né? Não sei se existe um segredo para o sucesso. Para mim, o segredo do sucesso é trabalho, né? Então, tem que pegar as situações que deram certo e tentar entender por que deu certo, né? E novamente, eu bato nessa tecla de que todos nós lá temos o mesmo objetivo, né? Só vamos lutar em frentes diferentes, mas o objetivo é o mesmo, né? E quem está lá na linha de frente, que tem a luta mais árdua, digamos assim, precisa de uma retaguarda, né, para poder ter sucesso na sua investida, né? E para mim essa conexão entre linha de frente e retaguarda, ela está na história dessa empresa, né? Então é só absorver, né? Eu sei que é muito bonito ter os escritos na parede, etc., mas se não tivesse, né, o estímulo seria o mesmo. Então, a cultura é o que acontece no dia a dia. Exatamente, exatamente. Né? E entender por que a Safras Cifras tem sucesso. Para mim, eu sempre falo também, quando eu tenho a oportunidade, um dos segredos do sucesso dessa empresa é justamente saber naquilo que ela é melhor e para quem ela tem que entregar aquilo que ela é melhor. Simples assim. E acho que pegando um gancho também do Rodrigo, que eu acho que é importante a gente tratar, né? Que às vezes a gente olha os problemas que a gente tem e a gente amplifica eles porque a nossa única referência é o nosso dia a dia e é o nosso negócio. Mas eu acho que é um exemplo bom para trazer. Semana passada, agora no final de semana, eu conversei com algumas empresas que dão consultoria também, alguns, né, que dão consultoria em outras áreas, alguns escritórios de advocacia nas últimas semanas. E pega, por exemplo, o tema da reforma tributária. Muitos deles não estão agindo ou não estão com uma consciência de ação como a Safras e Cifras está. Nós, desde o ano passado, já vimos falando de reforma tributária e pensando em soluções e pensando em serviço, lógico, numa linha comercial e também numa linha interna para a Safras e Cifras se preparar para esse impacto, né? Dentro desse ano saiu a reforma, em poucos meses a gente já estava, né, quando ela saiu mais estruturada, a gente já estava discutindo qual seria o nosso impacto e como que a gente se prepara para ele. E eu vejo que muitas empresas hoje não fizeram esse cálculo. Não fizeram ainda. E são empresas grandes, algumas até que faturam mais que a Safras. Então, a gente, às vezes, fica com essa visão e muito crítica, que é positivo, não estou dizendo que não seja positivo, mas também que a gente precisa medir um pouquinho, será que as coisas estão tão ruins assim, às vezes, né? Porque, na verdade, não estão. E é o que o Rodrigo disse. Se a gente olhar o histórico da Safras e Cifras, essa cultura e esse modelo sempre deram resultado e seguem dando resultado. E a perspectiva de futuro também é saudável, né? Nós não fomos a primeira empresa, por exemplo, pega agora esse boom de inteligência artificial. Nós fomos a primeira empresa a sair investindo e liberando acesso e fazendo... Mas nós estamos fazendo um processo gradual, estruturado e que eu tenho certeza que vai trazer muito resultado para a companhia. Mas na cultura da Safras, respeitando os valores, respeitando o processo, respeitando não arriscar, né? Não tomar um risco de tanta exposição com constância. Exato. E eu acho que pegando o ponto de cultura, eu acho que isso aí a gente tem que internalizar também cada um de trazer consigo esse modelo. Né? Então, para a gente encerrar essa conversa, a gente tem o propósito de trazer alguns conselhos para quem nos escuta. Né? Porque esses podcasts também são uma iniciativa de aprendizagem e desenvolvimento de pessoas. Então, para o Leon, né, para começar puxando esse desafio, eu queria saber qual conselho tu daria para alguém que deseja contribuir mais com a experiência do cliente, independente da área que atua. Elise, independente da área, para mim é um conselho que eu tive do Sandro quando eu entrei na Safras, pensando em crescimento, mas que eu acho que se aplica a tudo, que é a gente ser protagonista naquela entrega e naquilo que a gente se propõe a fazer, né? E olhar o que eu posso melhorar dentro do meu processo, né? Olhando como um protagonista, né? Então, eu identificando o que eu tenho, o que eu estou hoje, aonde eu estou, os desafios que eu tenho, eu buscar superar os meus desafios, mas também os desafios como empresa.
né? Então, eu vejo que está passando por um momento de alta mudança, né, tecnológica, muita oportunidade que está surgindo, que vai surgir, seja na parte comercial, seja na parte de setor regional, seja na parte corporativa. A gente está vivendo, acho que, uma mudança que vai permitir um protagonismo gigante de todas as áreas. Que a gente vai conseguir mostrar eficiência, mostrar redução de custo, mostrar diversas coisas que a gente ainda nem imagina que vão ser possíveis de mostrar. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, é olhar a sua área, olhar onde está inserido, o que primeiro está bem, o que pode ser melhorado, e ter esse olhar como agente de mudança também para a inovação, para trazer as mudanças, para melhorar o processo, para melhorar com tudo aquilo que está vindo disponível hoje, né? Eu acho que esse sempre foi a fórmula de sucesso nas Safras e Cifras. Eu lembro quando eu entrei, o Sandro me disse: Eduardo, eu vou te dizer qual foi o modelo que eu fiz para eu crescer nas Safras, né? Que foi, quando eu entrei, eu era estagiário do José Ney, e eu percebi que tinha tarefas que o José Ney fazia que eu podia fazer. E aí eu comecei a fazer aquelas tarefas, automaticamente eu comecei a crescer também. E ele disse: se tu seguir esse caminho comigo, vai ser a mesma coisa. E efetivamente foi. É uma fórmula simples, né? Que nem o Rodrigo comentou, não existe uma fórmula de sucesso, mas eu acho que tem algumas simplicidades que a gente faz, que são obviedades, mas que a gente não percebe, que fazem muita diferença. Então, o conselho que eu posso dar é isso: seja protagonista, busque inovação, busque as melhorias que o setor precisa, busque uma harmonia e uma entrega também inovadora dentro do seu setor, no relacionamento com seus colegas, que aí a gente vai conseguir cada vez mais um melhor ambiente e melhores resultados. Perfeito. E tu, Rodrigo, qual o conselho? O Alessandro diz que se conselho fosse bom, se vendia, né? Ser Safras e Cifras, estar nas Safras e Cifras é muito bom, né? Agora, ser Safras e Cifras é muito melhor. É aquela oportunidade, como diz a música lá, de viver anos dourados, né? E a Safras e Cifras, ela monta a estrutura, né, para que tu entre aqui com o objetivo de ser e não de estar aqui, né? Então, aproveitem a oportunidade, aqueles que querem de fato, aproveitem a oportunidade. Não é difícil, porque são muitos recursos, né? Conhecimento, acompanhamento, oportunidades, né? Então, quem vier, né, para esse organismo dinâmico que é a Safras e Cifras, venha com a ideia de ser e não de estar aqui, que vai ter, né, a oportunidade de fazer coisas espetaculares, né, para fora e para si próprio também. E automaticamente impactar a experiência do cliente. A experiência do cliente. Perfeito. Isso aí. Então, a experiência do cliente não acontece apenas no atendimento, ela é construída em cada interação, em cada informação compartilhada, em cada processo, em cada entrega. Ao longo dessa conversa, falamos sobre rotinas diferentes, desafios distintos e responsabilidades que nem sempre são visíveis para todos. Mas existe algo que nos conecta. Todos somos responsáveis pela experiência que o cliente vive e percebe. A experiência do cliente é construída coletivamente por pessoas que trabalham juntas, compartilham informações e unem esforços em torno do mesmo objetivo. E é essa conexão que transforma cada entrega em uma experiência que gera confiança, resultado e relacionamento. Muito obrigada, Leon. Muito obrigada, Rodrigo. E obrigada por quem esteve conosco nesse episódio do Escritório ao Campo. Até a próxima. Tchau!